Tem visto o mercado aqui no Brasil com um desempenho bem mais favorável aí nas últimas semanas, pelo menos mais tranquilo, sem aquela extrema volatilidade, apesar de nós termos questões fiscais ainda em aberto. Todas as discussões foram adiadas para depois das eleições, enquanto isso o mercado aproveita essa trégua. Hoje nós temos até um movimento negativo de parte das bolsas na Europa, nos Estados Unidos variações pequenas, há preocupações do exterior com o coronavírus, com outros fatores, mas aqui no Brasil movimento favorável. O dólar recua 0,66%, cotação de venda do comercial abaixo dos R$ 5,58. Bolsa de Valores sobe agora 1,33% e nesta semana conseguiu passar acima da faixa dos 100 mil pontos do Ibovespa, agora em 101.893 pontos. E é sobre essa questão fiscal, que na verdade está deixado aí meio de lado, que nós vamos conversar agora com o Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central, consultor. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Olha, na verdade, os problemas não passaram, não é? Que deixaram de falar nesses problemas, né? Vamos dizer, o foco saiu um pouco, mas eles estão absolutamente vivos e, na verdade, embora o mercado, vamos dizer, acionário é até melhorado, se a gente olha para a parte de renda fixa, que é um mercado mais sensível às questões fiscais, o que a gente observa é que não, o estresse não passou, é um mercado que ainda está bastante tensionado, as taxas de juros continuam muito altas, obviamente não a Selic, mas as taxas de juros para aplicações em prazos mais longos continua bastante elevada. Agora, mesmo por aí, o governo vem tentando amenizar um pouquinho a pressão. Primeiro, ele remodelou a colocação de títulos, encurtando prazos, como o mercado vinha reivindicando, né? Então, isso ajudou a acomodar um pouco. E veio a sinalização aí de repasse de recursos do BNDES e da Caixa. Isso, aliás, já aconteceu uma vez, mas está sendo utilizado até como uma forma de garantir uma liquidez a mais, e isso evita aquele estresse também por preocupações quando for necessário rolar toda essa dívida que está tendo um prazo muito curto, né, Alexandre? Você acha que que essa é uma boa estratégia? Não, isso é uma estratégia de emergência. Aliás, o correto não é nem chamar de estratégia, isso é muito mais uma questão tática local, né? Uma necessidade. A gente tem uma aglomeração grande de vencimentos ali no comecinho do ano que vem. Só para lembrar, quer dizer, há pouco mais de um ano, a gente olhava para o perfil da dívida brasileira, cerca de 1/8 dessa dívida vencia em 12 meses. Pelo dado mais recente que a gente tem, 1/4 da dívida brasileira está vencendo em 12 meses. Então, a gente teve uma piora significativa no perfil da nossa dívida, de fato, por conta desse encurtamento. E lembrando que uma parte desse encurtamento nem aparece aí, porque ele é feito pelo Banco Central. Então, assim, ele não é uma solução, é uma forma de empurrar o problema com a barriga. O problema não é a estratégia financeira do Tesouro, o problema é que as pessoas que têm dinheiro estão ali falando, não, para emprestar para um mau devedor ou alguém que não está fazendo as coisas que são necessárias para controlar o seu endividamento, eu vou fazer cobrando mais caro. O Tesouro não quer pagar, então você tem essa queda de braço, mas assim não é uma solução, ela é no máximo uma coisa tópica para ajudar ali a rolagem da dívida no começo do ano, seja encurtar a dívida, seja pegar dinheiro de volta do BNDES, mas não resolve o problema de fundo, que é que todo ano, como a gente tem buraco nas contas públicas, você vai ter que colocar mais dívida. Aí isso daí é incontornável até a gente tratar do problema de verdade. Então, agora, esse tratar de verdade, a gente tem visto aí declarações do ministro Paulo Guedes, Roberto Campos Neto do Banco Central, Rodrigo Maia e o próprio presidente Bolsonaro, declarações no sentido de respeitar teto de gastos, chamando a atenção, que é exatamente o que o mercado quer ouvir, né, mas postergando essas decisões, como eu falava, a questão de PEC emergencial, aprovação do orçamento do ano que vem, a definição de se vai ter mesmo renda cidadã e tendo de que forma que ele vai ser financiado, uma série de coisas. Você vê condições disso ser definido nos próximos meses e você confia nesse discurso? Começando pelo fim, não, eu obviamente não confio nesse discurso, né? Falar é fácil. Você quer emagrecer? Quero. Legal, pô, que bacana que você quer emagrecer.
Você pretende parar de beber? Não. Você pretende parar de comer comida gordurosa? Não, não. Na verdade, eu ainda quero comer tudo que eu gosto de comer, e doce. Doce nem pensar. Bom, uma coisa é você manifestar suas intenções, outra é você tomar passos concretos no sentido de endereçar o problema. Então, o que a gente está vendo é um anúncio de intenções. E cá entre nós, anúncio de intenções do ministro da Economia, dado o histórico, é para entrar por um ouvido, sair pelo outro, obviamente sem fazer nem deixar nenhuma impressão sobre o cérebro do ouvinte, porque não vale, eu não vou nem falar o papel em que foi escrito, porque a gente está falando de um negócio que é oral, né? Não é por escrito, você não vale perder tempo com isso. Quer dizer, a gente quer respeitar. Você está fazendo esforço para passar a PEC emergencial? Não. Você está propondo uma reforma administrativa que vai lidar com o problema? Não. Então, o que você está fazendo? Eu quero manter o teto de gastos. Desculpa, amigão. Falar é fácil. A gente quer ver alguma coisa concreta sendo entregue. E aí o histórico desse governo como um todo, o ministro da Economia, inclusive principalmente o presidente da República, é que não tem o menor interesse. Quer dizer, o interesse hoje do presidente da República é viabilizar algum mecanismo de transferência de renda que ajude a manter a popularidade dele, que melhorou em cima do auxílio emergencial. O resto é absolutamente secundário, isso é completamente transparente. Agora seria o Renda Cidadã. Você vê condições de financiamento que preserve o teto, se tiver esforço nesse sentido, até para evitar aqueles trancos aí do mercado, que isso assustou um pouco, né? Nós tivemos dias do mercado extremamente nervoso, dólar disparando, a bolsa despencando, essa pressão na curva de juros. Então, se eles quiserem minimizar esses problemas, você vê condições de se criar o Renda Cidadã através de financiamentos que representem redução de despesa? Ela existe, essa possibilidade está aí, quer dizer, fazendo um pouco aqui de merchandising, porque eu faço parte ali do Centro de Debate de Políticas Públicas, o CDPP, né, ele encomendou para um grupo de especialistas um projeto, e esse projeto muito bem feitinho, ele inclusive tem toda a parte legal já pronta, né? Ele permite uma redistribuição de gastos sociais, de criar, sim, uma renda cidadã, Renda Brasil, Bolsa Família vitaminado, o nome que você queira dar isso, mas enfim, um programa que transferiria mais renda para um número maior de pessoas usando os recursos que já existem dentro do orçamento. Agora, precisa trabalhar. Né? O que eu chamo de trabalhar? Isso aí envolve mudança de Constituição, mudança legal, então tem que botar a base para trabalhar, a base para voltar. Quer dizer, o trabalho, vamos dizer, de formulação ele já está pronto, é só ali, está na estante, vai lá no CDPP, o pessoal entrega já bonitinho. Agora, por mais interessante que seja a proposta feita pelos experts do grupo, né, não são pessoas que, enfim, que estão lidando com a articulação política, não foi ninguém que foi eleito. Então isso aí tem que ser uma tarefa do governo. Então o presidente tem que colocar isso embaixo do braço, tem que chamar o ministro da Economia, tem que chamar os seus articuladores políticos, né, para fazerem coisas diferentes de esconder dinheiro na cueca e tentar passar um projeto que faz todo sentido. Agora, não tem a menor vontade disso, Denise. Vamos colocar a coisa como tem que ser dita. Não é esse o interesse. O presidente já disse, não quer tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Ele quer aumentar o volume de gasto público. E aumentar o volume de gasto público não é compatível com a manutenção do teto de gastos. Existem estratégias que são compatíveis, mas elas precisam de esforço. E o presidente não gosta disso. Agora, Alexandre, eles também vão jogar contra o tempo, porque passando as eleições, a gente vai estar no final do ano, não é? As eleições foram adiadas nesse ano por causa da pandemia, aí tem final do ano, se pensa em suspender o recesso de final de ano do Congresso, nem todos aprovam essa proposta, depois tem eleição também para a presidência da Câmara e do Senado, é um cronograma meio apertado. E depois tem Carnaval, e depois tem Páscoa, não, o Carnaval foi depois adiado. Tem férias, enfim... Tem que trabalhar, Denise. Não, quer dizer, por que nós não estamos discutindo isso? É porque tem eleição municipal. Pô, mas qual que é a relevância da eleição municipal para o presidente da República? Não tem, sequer partido tem.
Né? Não quer incorrer em nenhum desgaste político. Bom, se você não quer incorrer em nenhum desgaste político, a chance de você fazer uma reforma que seja significativa é rigorosamente zero, porque você tem que incorrer em desgaste político para mudar o status quo. Não quer incorrer em desgaste político, você não vai mudar o status quo. Isso independe de ter eleição para a Câmara, Carnaval, Páscoa, férias, Halloween, né? Enfim, o que você quiser, mas recesso ou não recesso, tem que querer. E o problema principal é esse: a gente, não querem. A verdade pura e simples é essa: não quer enfrentar a dificuldade que nós temos. Então, a gente está indo num rumo que eu acho muito ruim. Você pode até ter ali momentos de alívio, mas cá entre nós, assim, falta tudo: falta orientação, falta comando, falta planejamento, falta estratégia. Enfim, Agora, falta. dentre esse pacote de medidas que devem ser discutidas, aí talvez a PEC emergencial seja uma das que possa dar maior tranquilidade, pelo menos no curto prazo, em gerenciamento de orçamento. Sem dúvida. Se ela tivesse em vigor, uma série de coisas já poderia lidar. Quer dizer, tem que pegar aqui fazer mais um pouco de merchandising, mas no caso agora da minha amiga Zeina Latif. Quem tiver curiosidade, dê uma olhada na coluna dela no Estado de São Paulo de hoje. A Zeina nota um fato interessantíssimo, quer dizer, a maior redução de horas trabalhadas se deu no funcionalismo, né? Mais do que no setor privado, mais do que os informais do setor privado. E o que aconteceu com a renda do setor privado? Ela encolheu. O que aconteceu com a renda do funcionário? Não encolheu. Você reduziu as horas de trabalho, mas não o salário proporcionalmente, até porque, enfim, o Supremo não permite. Só permitiria se a gente tivesse aprovado a PEC emergencial. Então, é esse tipo de coisa que daria alguma flexibilidade para o orçamento, alguma possibilidade de levar esse teto de gastos mais do que 2 anos para frente. Então, mas o que eu estou falando aqui, você chamou a atenção também, quer dizer, não é algo que a gente desconheça. Veja, a PEC emergencial foi proposta há praticamente 1 ano. Né? O que a gente fez com ela desde então? Nada. Rigorosamente nada. Todo mundo sabia que a PEC emergencial era a única que teria condições de produzir algum efeito do ponto de vista de corte de gastos num prazo minimamente razoável. A dos fundos não faz muita diferença. A tal do Pacto Federativo, da qual que se fala hoje em dia, só produziria seus efeitos em prazo muito mais longo. Isso daí é sabido há pelo menos 1 ano. O que a gente fez a respeito? Nada. Por quê? Porque não queremos fazer nada a respeito. É tão simples quanto isso. Isso é por isso que chamam o ministro de Paulo Gogó Guedes, porque ele é um cara que acredita que pode fazer política econômica no gogó. Ele ainda não desceu do palco das palestras que ele fazia antes de virar ministro. Fazia palestra, o pessoal ria, aplaudia, ele se achava o máximo. E ele ainda não conseguiu descer de lá. Ele não foi para a tarefa de enfrentar o Congresso mesmo. Enfrentar não é xingar os caras, é de ir lá, articular, convencer, fazer o trabalho que se espera que o ministro da Economia faça. Então, enquanto ele não fizer, a gente não vai progredir. E ele também não vai fazer porque o presidente da República não quer fazer isso. E o poder do ministro deriva integralmente do poder do presidente da República. Então, é essa situação que a gente está vivendo hoje. Nós ouvimos o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, Denise.